Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Carlos Augusto, digníssimo vigário paroquial de nossa amada paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e de São Miguel, queridos irmãos e irmãs amados paroquianos que congregam nesta comatriz de São Cristóvão, querido seminarista Leonardo, irmãos membros do Conselho Econômico Comunitário desta comunidade comatriz, uma saudação especial a todos os presentes e os que rezam conosco também pela Rádio Santa Cruz FM 95,8, que 98,5 da Santa Cruz FM, que transmite diretamente da comatriz esta Santa Missa solene de encerramento da festa de São Cristóvão. Entre as autoridades, saúdo nosso amigo e irmão Diogo Moraes e todas as demais autoridades aqui presentes. Irmãos e irmãs, São Cristóvão e o serviço e a vocação e a alegria de ser igreja é a temática que nós trabalhamos durante esta festa. São Cristóvão e a vocação de ser igreja. O verbo ser é determinante, porque muitas vezes corremos o risco de estar na igreja e não ser a igreja, admirarmos a igreja e não sermos igreja, frequentarmos a igreja e não sermos igreja. São Cristóvão, com essa festa, nos convida a vivermos esta vocação. Portanto, se é uma vocação, é um chamado de Deus para ser igreja. E a igreja, quem imita São Cristóvão, quem serve, quem é caridoso, quem é solidário, quem faz o bem, quem busca o Evangelho, quem busca compreender a verdade do Evangelho. São Cristóvão tinha no seu coração esse desejo de encontrar o Rei dos Reis, e encontra no pobre, no pequenino, principalmente nas crianças, o Cristo, que trazia em seus ombros, carregando o peso do mundo. Cristóvão, aquele que é cristão, aquele que encontrou Cristo, aquele que faz com que sua força física sirva aos que mais necessitam. Cristóvão, homem de fé, homem de Deus, que nos ajuda e que se torna para nós, esta comunidade, um grande estandarte, um grande modelo de fé, de solidariedade e de vida cristã. Sejamos igreja, aprendamos com São Cristóvão. Ele nunca pensou em si mesmo, mas pensou nos outros. E a gente, para ser igreja, deve pensar sempre nos outros, em amar os outros, em fazer bem aos outros, em ser caridoso para com os outros. Vivemos num mundo muito egoísta, em que as pessoas pensam somente em si. Quem vive para o mundo, quem conduz sua vida de acordo com a lógica mundana, não pensa nos outros, pensam somente em si. Jesus, a religião, o Evangelho, a palavra e a vida de São Cristóvão nos convidam a sermos igreja verdadeiramente, literalmente, conjugando este verbo com a prática da vida. Muito fácil falar, é muito fácil pregar, difícil é viver. Então somos convidados a vivenciarmos a nossa fé e aí sim seremos verdadeiramente igreja. O lema desta festa é um convite que a igreja faz através do Evangelho de São Lucas: corações ardentes, pé no chão, pé na missão, no seguimento de Jesus. A vocação é um chamado de Deus, todos temos uma vocação, a nossa comum é de sermos igreja. Estamos pedindo com essa festa e queremos, pois, arder o coração pela fé. Corações ardentes significa ter emoção, ter alegria,
não aquela coisa melosa que torna a fé um pouco adocificada e superficial, não, mas arder o coração no sentido de que a nossa fé é tão profunda que não tem como não se envolver e não se deixar encantar por esse mistério tão grande que a palavra de Deus envolve a cada um e a todos nós. O pensamento da festa foi um pensamento do Papa Bento XVI, que disse que a igreja é o lugar aonde se encontra, se vive e se busca e se celebra o Filho de Deus. É o lugar de irmãos, é a casa de comunhão, é a escola da fraternidade, é a casa do amor, aonde todos se sentem bem, aonde todos têm a mesma dignidade, aonde todos servem por igual, servem por amor, aonde formamos uma grande família. Que nesta festa, quando reabrimos o templo da Comatriz de São Cristóvão, nesta primeira etapa, tornando-a bem mais bela, bem mais litúrgica, bem mais pastoral, bem mais celebrativa, bem mais encantadora aos olhos de quem entra aqui, percebe e entende a grandeza de Deus, o louvor de Deus, a glória de Deus. Tudo foi feito, pensado com muito amor, com muita mistagogia, com muita teologia, com muita pastoral, com muita visibilidade litúrgica para dar ao nosso templo o esplendor da glória de Deus. Repito e enfatizo, para que este pensamento do Papa Bento XVI, de saudosa memória, possa refletir não somente na beleza do templo, que vai ficar muito mais belo quando se completar as próximas etapas que virão, mas para lembrar, tudo isso aqui deve nos levar ao mistério. Fiquei muito feliz porque durante esta semana, desde a abertura da festa, muitos testemunhos. Ficou muito bonito, ficou tão bela, que beleza, que esplendor, está encantador. Parece uma outra igreja lá de Roma, de tão bonita e de tão bela que está. Assim, foram muitos e muitos elogios. Ao passo que eu me alegrava, pedi a Nosso Senhor que, como pároco, não me envaidecesse, porque sempre lembrei, é para a tua glória, é para o teu esplendor, é para a sagrada liturgia, é para expressar e revelar o sagrado. E a todos que elogiavam a reforma litúrgica do presbitério e dos altares nesta primeira etapa, eu dizia, e digo a todos de uma forma coletiva nesse momento, muito mais bonito seja o nosso ser igreja. Muito mais esplêndido seja a nossa vida comunitária, muito mais grandiosa seja a nossa caridade e fraternidade recíproca entre os irmãos, muito mais esplendoroso seja a fé, a devoção e a religiosidade. São Francisco, que foi um grande santo, amigo de Jesus, ele foi o que mais se assemelhou à vida de pobreza e de intimidade com Nosso Senhor, a ponto de receber os estigmas de Jesus, as 5 chagas de Nosso Senhor. Ele dizia assim, entre tantos pensamentos, ele dizia, uma carta que ele escreveu aos presbíteros, aos sacerdotes, ele dizia, ai do sacerdote que não der o melhor para o sagrado, para si mesmo a humildade, a simplicidade, a pobreza, mas para o Senhor o melhor, para o Senhor toda dignidade, para o Senhor toda honra. Por isso a melhor toalha, os melhores castiçais, o melhor esplendor litúrgico com o dourado que representa a glória de Deus, a divindade do nosso Deus. Enfim, como dizia São Francisco, que foi o santo mais pobre, que nós saibamos dar o nosso melhor para Deus. E quando você está ajudando, contribuindo e colaborando para que essa igreja se torne cada vez mais esplêndida, você está obedecendo a Deus, porque o zelo pela casa do Senhor consome e atinge o coração de Deus. Você está imitando São Francisco, porque você está dando o seu melhor para Deus. Não precisa muito apelo para entender, porque basta olhar para a nossa casa. Lá em casa, a gente quer o melhor para a gente.
Ninguém busca o pior para a sua casa. Por mais simples e humilde que seja a casa, sempre tem um sinal de zelo, de cuidado, de amor, porque é a nossa casa. Pensemos na de Deus. Pensemos na casa de Deus. Muito mais dignidade devemos dar a ela. Então, nesta homilia, eu quero sintonizar o que estamos celebrando com este tema, com este lema e com este pensamento da festa de São Cristóvão este ano, desejoso de que os meus paroquianos, meus fiéis, nossa igreja, nossa comunidade de fé, viva aqui a alegria de ser igreja, a felicidade de ser igreja. Que cada um possa conjugar na primeira pessoa este verbo que determina este tema: eu sou igreja, eu vivo a igreja, eu amo a igreja, eu a tenho como minha mãe, ela é a minha casa, ela é o lugar da minha felicidade, da minha alegria espiritual. E se você tiver esta compreensão, você nunca vai abandonar a sua igreja, mesmo que alguém lhe frustre, mesmo que alguém lhe decepcione, mesmo que alguém lhe desencante, mesmo que alguém não corresponda à sua vocação de vida cristã, porque todos nós, homens e mulheres, que formamos e que somos a igreja, somos sujeitos, e somos sujeitos à queda, ao pecado, à fragilidade. Quem nunca errou, quem nunca pecou? Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama e nos convida hoje, nesse 17º domingo do tempo comum, a pormos isso em prática, buscando o tesouro, buscando a alegria de ser igreja, buscando a grande graça que todos nós devemos encontrar, como no Evangelho, a pérola preciosa. Nosso Senhor contou tão bonito. Nosso Senhor disse no Evangelho, nesse capítulo 13º de São Mateus, estamos vivenciando as parábolas do reino. Um homem sabe que naquele terreno tem um tesouro precioso. Ele vai, vende tudo que tem, se desfaz de tudo para conquistar o tesouro preciosíssimo que tem naquele terreno que ele descobriu. Gostaria de parafrasear este Evangelho e dizer a todos os irmãos e irmãs que aqui, neste terreno de São Cristóvão, nesta casa de Deus e em todas as igrejas do mundo inteiro, temos este tesouro, e de graça. Você não precisa comprar, você não precisa pagar, gratuitamente Deus nos dá este tesouro precioso, que é a igreja em sua natureza, em sua essência, em sua missão e em sua origem divina. Aqui nós temos o tesouro da Eucaristia, o tesouro da palavra, a riqueza do tabernáculo presente entre nós como centro de nossa fé e da nossa igreja, o espaço litúrgico, os irmãos, a comunidade, tudo isso é a nossa riqueza, é o nosso tesouro. Mas Jesus disse no Evangelho que para adquirir este tesouro é preciso desfazer-se de muitas coisas. E no entendimento da exegese do Evangelho, o desfazer-se disto significa desfazer de tudo aquilo que nos prende e que nos impede de chegar, de herdar e de conquistar o reino de Deus. Olha, meus irmãos, veja que coisa linda disse a igreja na oração da coleta, que o Senhor nos ajude a viver de tal modo, guiado por Ele, que possamos vivenciar, lidar com as coisas que passam, a ponto de buscar e abraçar aquelas que não passam. Aquelas que não passam são as coisas eternas, os valores do Evangelho, os valores da fé, os valores do amor, a religião. São as coisas que não passam que nós devemos abraçar. E as que passam são as coisas supérfluas, são as coisas deste mundo, são os bens que acumulamos, são as coisas que têm fim, são as coisas principalmente que nos impedem de seguirmos a Jesus. Disso nós temos que nos despojar, temos que abdicar de muitas coisas e cada um pense, o que você precisa abdicar, deixar de lado para poder herdar o reino dos céus. Sem sombra de dúvida, muitos elementos eu poderia elencar, mas principalmente aquela autossuficiência,
aquela prepotência, aquela arrogância, algo que você imagina que possa ser fundamental na sua vida e não é. Só o que é fundamental é Jesus. Só o que é fundamental são as coisas de Deus. E São Cristóvão entendeu isso. E São Cristóvão compreendeu isso. E São Cristóvão vivenciou e celebrou esta grande verdade do Evangelho que ele buscou e que encontrou em Jesus Cristo. A primeira leitura, que foi do livro dos Reis, conta-nos a história da vocação de Salomão, que ainda era muito jovem para herdar e dar sequência ao reinado do seu pai Davi, mas ele, no diálogo com Deus, pede que o seu servo tenha discernimento, tenha sabedoria, possa discernir entre o bem e o mal. Foi isso que ele pediu. Ele não pediu grandes exércitos bélicos, força bélica, poder, riqueza, mas ele pediu capacidade de discernimento, de perceber o que é o mal, o que é o bem. Meus irmãos, esta primeira leitura muito nos ajuda, porque nós vivemos num mundo em que não se discerne mais o que é o mal, o que é o bem. E ainda corremos o perigo de sermos engolidos por um mundo que acha que tudo leva a Deus, e não é verdade. Tenhamos a maturidade, aprendamos com São Cristóvão, que no nosso ser igreja, nós tenhamos o discernimento entre o bem e o mal. Porque no final do Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizer também uma outra parábola, que o reino dos céus é como o homem que joga a sua rede para pescar. Vem de tudo, peixes bons, peixes ruins, vem outras coisas que nem peixes são, e assim é a igreja, e assim é a humanidade. Nós somos esta mistura, mas peçamos a Deus, para que quando os anjos vierem, como disse o próprio Jesus, no final dos tempos ele virá para separar o que presta e o que não presta. Os bons e os maus serão separados. Que Deus nos dê a graça de, imitando São Cristóvão, façamos sempre o bem na vida para sermos escolhidos entre aqueles que são do bem, que fazem o bem. Foi isso que Jesus nos ensinou. E São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, na segunda leitura de hoje, também nos deixou uma grande lição, que todo bem concorre para os que creem, para os que amam a Deus. Façamos sempre o bem. Em tudo amemos de todo o coração. Em tudo sirvamos com alegria, com amor e por amor, fazendo as coisas corretas, justas e certas, pois o bem concorre para aqueles que amam, que servem e que buscam a Deus. Que São Cristóvão interceda por nós, que São Cristóvão rogue por nós, e que nós tenhamos na sua proteção a alegria de ser igreja, de viver em comunidade, de darmos testemunhos de nossa fé, porque um dia haverá um julgamento, e os que não fizerem o bem, assim como fez São Cristóvão, poderão ir para a fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Cuidado com a morte eterna, cuidado para não perder o paraíso, cuidado para não perder a salvação, porque o mundo tende a nos iludir, a nos confundir, inclusive muitas ideologias tendem a nos confundir como se não existisse a morte eterna, mas Jesus deixa bem claro que lá haverá choro e ranger de dentes. Agora é claro que a vocação primeira, o desejo de nosso Deus é sim que todos se salvem, é sim que todos tenham vida, é sim que todos vão para o paraíso. É um dom, é um tesouro que Ele dá a todos, é uma herança que todos nós, pela fé e pela graça do batismo, poderemos herdar. Mas acontece que, infelizmente, lamentavelmente, muitos não sabem lidar com esta herança recebida gratuita de Nosso Senhor. Lembra daquele evangelho do pai misericordioso, do filho pródigo, que pediu a herança e foi embora, o pai deu e ele estragou toda a sua herança? Muitas vezes isso acontece ainda hoje. Aí não é culpa de Deus, não é que Deus se compraz em condenar ninguém, a pessoa é que se condena.
Não é que Deus vai fazer uma sentença e vai estar de lado, lá de cima, olhando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem vai se condenar. Não, Ele quer que todos os seus filhos possam herdar a salvação, a vida eterna, o paraíso, o céu, a alegria de estar com Ele eternamente, pois os santos viveram isso. São Cristóvão buscou esta verdade, quis encontrar esta verdade e encontrou em Jesus Cristo, no pobre que Ele servia. Então, meus irmãos, voltemos para casa pensando, esta pérola preciosa eu encontro na igreja, com a minha fé, com a minha religião, na comunidade que eu vivo. Eu vou cuidar desse tesouro precioso, eu vou guardar com muito amor no meu coração, na minha vida, na minha família, no meu trabalho e principalmente na nossa comunidade. Quando a comunidade não cuida do sagrado, ela distancia-se de Deus. Quando a comunidade investe mais nas coisas do mundo e tende a se converter para agradar o mundo, sem ser o contrário, ela perde este tesouro. Quando Jesus deu gratuitamente o tesouro à igreja, ela é portadora. No terreno da igreja, no solo da igreja, nós encontramos esse tesouro preciosíssimo. Zelemos, cuidemos e façamos a nossa parte, pois um dia haverá o juízo final, e se não pelos nossos méritos, mas ao menos pela misericórdia de Deus, peçamos que estejamos junto dele, para vivermos eternamente a felicidade sem fim no céu. São Cristóvão caminhou e com ele nós caminhamos rumo a Cristo, para encontrar Cristo, para amá-lo e servi-lo de todo o coração. Isso sim é ser igreja, isso sim é viver a vocação, isso sim é arder o coração, isso sim é encontrar na casa de Deus o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, como nos ensinou Bento XVI. Que Deus nos conduza e que a festa transforme cada vez mais a nossa comunidade, na comunhão, na unidade e na fraternidade, no amor recíproco e na vida de comunidade que nos faz ser verdadeiramente igreja. Que assim seja. Amém.